Minha irmã é da geração Z, sou millennial e quero falar hoje sobre as diferenças de gerações, especialmente na manicure. Eu percebi que a geração Z e as millennials reagem de formas bem diferentes às unhas. Mas primeiro, peço que prestem atenção à remoção. Agora vamos remover o esmalte anterior. Essas são as unhas da minha Lisa, e aqui estava aquele famoso tom Coca-Cola, ou Terra do Jardim, como algumas pessoas chamaram. A marca que usamos foi BSG. Estou removendo agora com a broca da Magic Beads, e aqui estou mostrando claramente como as unhas da minha Liza duram, e não importa de qual marca era esse esmalte. Ela é cabeleireira e trabalha muito com as mãos. Além disso, as unhas naturais dela são bem curvadas para baixo, sem pontos de crescimento definidos. Enfim, hoje vamos ter uma porção de aventuras aqui, e esse é o estado das unhas dela, que para ela é mais ou menos normal. Quero mostrar como usar um empurrador de cutícula. Com esse empurrador diferente, que lembra um palito de laranjeira, e vamos trabalhar em uma cutícula super grudada. Ela está tão grudada que parece impossível separar de qualquer jeito. Bem, quase impossível. Dá para usar uma técnica interessante. Aqui eu pego um empurrador que tem o formato parecido com uma ponta de um palito de laranjeira e empurro com muito cuidado. Mas quero dizer que no vídeo isso não parece cuidadoso, mas os movimentos, posso garantir, são muito precisos, muito específicos e suaves. Você pode segurar e fixar a mão para entender até onde pode avançar. Se a espátula não ajudar, você pode usar o outro lado, esse mais pontudo, para trabalhar em algumas aderências que ficaram. Agora estou mostrando isso claramente. Em seguida, vamos trabalhar com uma broca de segurança. Essa broca, na verdade, antes eu achava que ela não servia para nada. A minha é da Magic Beads. E essa broca é uma broca de carboneto de tungstênio, mas completamente sem corte, tipo aquela para remoção, mas ela não vai te machucar. E o principal é que ela não vai cortar a sua lâmina ungueal, mas vai te ajudar muito a levantar a cutícula. Para esses clientes mais difíceis, com a cutícula super grudada, essa opção é perfeita. Eu adoro usar a broca de segurança e percebo que recorro a ela com frequência, mesmo quando a cutícula está absolutamente normal, simplesmente porque trabalhar assim é mais fácil. E só para lembrar, hoje vamos fazer uma manicure com broca. Sim, manicure com broca numa cutícula bem aderida. Pois é, hoje estou ousada, digamos assim. Mas primeiro, talco. Esse talco já está comigo há tanto tempo, não sei nem dizer quanto, mas quem me acompanha há muito tempo sabe que eu uso esse talco da Domix há anos. Eu simplesmente adoro ele porque não é um talco fininho. Eu não gosto de talco muito fino, de verdade. Acho que ele acaba entupindo a broca porque deixa um acabamento sedoso na pele. Sim, a lixa está atrás da tela de proteção. Por isso eu uso um talco mais grosso que realmente remove toda a oleosidade e qualquer umidade desnecessária das unhas. Por isso nosso trabalho com brocas de diamante será mais confortável. Mas antes de começar o trabalho, eu faço um lixamento bem rápido, só para dar uma ajeitada nas laterais que ficaram um pouco tortas. Vamos usar os Dual Forms, hoje estou me sentindo realmente radical. Vou mostrar o uso da broca diamantada de faixa vermelha. Na Lisa, uso brocas vermelhas ou amarelas com frequência. E eu, aliás, queria, dar ênfase em uma coisa? Muitas vezes me perguntam: Alena, suas brocas são todas novas, é isso? Na verdade, minhas brocas são tudo, menos novas. Tentei descobrir há quanto tempo tenho essa broca, mas já faz bastante tempo, pois seu aspecto mostra que já está bem desgastada. Ela também é da Magic Beads, assim como todas as minhas outras brocas, mas elas simplesmente duram muito comigo, porque primeiro eu lavo e limpo direitinho, e também uso ultrassom, e faço limpeza mecânica também. Ou seja, faço uma limpeza dupla. E claro, eu sempre uso talco. Essa é a principal razão pela qual minhas brocas cortam tão bem. Porque não tem gordura, nada para entupir ali. E a broca mesmo não estando novinha, ou seja, já está bem usada. Ela já tem uns 6 meses, acho. Falo da que uso para lixar. É popular por causa dessas brocas. Mas mesmo assim ela funciona muito bem e lixa perfeitamente. Depois da broca com ponta arredondada, eu passo para a broca com ponta fina. E geralmente com ela eu trabalho apenas os sulcos laterais. Ou seja, são aqueles lugares onde a ponta arredondada da broca anterior não consegue alcançar. Por isso eu faço um pequeno ajuste. Isso leva pouquíssimo tempo, mas em compensação dá um resultado super incrível. Para facilitar para vocês, aliás, absolutamente tudo o que eu uso, eu mostro nas imagens na tela. Por isso vocês acham tudo isso facilmente na internet.
Às vezes também deixo meus links no Telegram. Enfim, aqui, enquanto eu termino, estamos chegando devagar ao inevitável, que é o corte da cutícula. Agora vou tentar explicar direitinho o que é necessário para isso. Primeiro, a cutícula deve estar bem levantada e virada para fora. Depois é uma broca microfone com faixa azul. No meu caso, apesar da pele da Liza ser super fina e a cutícula estar grudada, mesmo assim eu tenho certeza absoluta de que vou conseguir lidar com essa tarefa agora, bem diante dos seus olhos. Você pode usar não só a broca micromotor, pode pegar uma broca botão, pode pegar uma esfera, mas ainda assim recomendo que a faixa seja azul. Mas esse não é o principal, não é o segredo principal. Sim, sem dúvida, brocas com bom revestimento, brocas testadas, tudo isso a Magic Beads pode garantir. Mas além disso, precisamos de uma certa quantidade de rotações e também de um aparelho no qual você também confie. Não é uma afirmação sem fundamento, pois já testei em diversos aparelhos baratos e de tipos diferentes. No geral, do aparelho tem uma coisinha, um parâmetro, como esses newtons, alguma coisa por metro quadrado ou algo assim. Eu vou mostrar aqui esse parâmetro que o meu aparelho tem. Pronto, simplificando sim, essa é a potência dele. Watts, não aqueles que a gente costuma olhar, tipo a potência em watts, mas uma potência completamente diferente. Em outras palavras, o torque. Ou seja, quando encostamos na pele, o aparelho não deve parar por causa dessa pressão e contato. É exatamente esse parâmetro que vai garantir um corte muito confortável para você, mesmo que aparentemente estejamos trabalhando em uma pele super sensível com uma broca de faixa azul. Por isso preparei um esquema visual para vocês agora. Vou me esforçar muito para explicar de uma forma que até quem nunca trabalhou com técnica de aparelho consiga fazer isso. Mas é importante, pela primeira vez, agora prestem atenção, é preciso testar exatamente em si mesma. Porque enquanto você não testar em si mesma, não há compreensão nem sensação de quanto se pode ou não pressionar a cutícula. Porque visualmente isso parece muito assustador. Mas como as rotações aqui são super baixas, na verdade não há absolutamente nada a temer. Pronto. Agora estou terminando com o mindinho e no polegar vou explicar e mostrar tudo isso para vocês em detalhes. Enquanto isso, vocês podem avaliar o nosso resultado. Aqui não houve nenhum lixamento, foi só esse corte com a broca. Prontinho, tudo certo, tudo bonito. Agora, o polegar. Colocamos um ponto no meio. E agora vou desenhar as linhas. Essas linhas servem para que vocês entendam como a broca se move. Ou seja, a broca vai seguir no sentido anti-horário e o nosso ponto é como se fosse um preguinho que fica bem no meio. Pegamos a broca, o microfone com a faixa azul e o aparelho que eu uso é o Dr. Alex SP130. É um aparelho super silencioso com uma caneta muito leve. Enfim, recomendo, aconselho. Vamos ao procedimento. Na primeira passada, passamos pela linha da cutícula e demos uma leve virada. E a segunda passada consiste em aumentar um pouco a rotação. Atenção! 56 mil rotações especificamente neste aparelho, Dr. Alex, com certeza vão te dar esse resultado. Eu posso garantir isso, mas primeiro testamos em nós mesmas, porque precisamos entender como pressionar, e o principal segredo e truque está no meu dedo indicador e polegar. Porque nesse momento eu estico a pele, prendo ela entre os dedos e consigo esse resultado limpo, delicado e bonito até mesmo em uma cutícula super difícil. Borrifamos tudo com desengordurante, mas logo percebemos que nossas unhas estão virando para baixo. Agora vamos para a aplicação do produto. E aqui vamos alongar as unhas. Aliás, ainda não esqueci dos zoomers e millennials, então já vamos voltar a esse assunto. É que estou esperando o momento em que já teremos algo nas unhas e algum design. O que temos? Temos uma unha do indicador super curvada com os pontos de crescimento removidos, e eu aconselho dar uma ajeitadinha nela, porque nos moldes superiores isso só vai atrapalhar. Esse estado curvado vai acabar confundindo um pouco, porque aqui temos grandes desafios. Aplicamos o primer, o desidratador. Eu uso tudo da Iris K. E depois da marca M eu uso a base emborrachada. Ela vai servir como base para a gente. Eu vou aplicar em todas as unhas de uma vez. E eu aplico em 5, ou seja, coloco os 5 dedos de uma mão para secar. E os 5 dedos da outra mão também coloco para secar do mesmo jeito. É bem rápido. Por causa do pincel, a aplicação fica muito confortável. Também posso recomendar essa base. Eu já testei. Gostei muito mesmo. Ou seja, já mostrei ela várias vezes para vocês. A base é feita para proteger sua cliente de queimaduras.
porque a base vai secar 100%. Em 60 segundos, qualquer base transparente em uma camada fina e adequada deve secar completamente. O que acontece depois com as unhas, na verdade, já não afeta muito elas. Bom, entenda o que eu quero dizer com isso, tá? Ou seja, não precisa se preocupar se, por exemplo, você errar um pouquinho na quantidade de gel. Aliás, aqui está o gel. Eu peguei aqui o gel da Biotech. Na verdade, é da Beiji. E vou mostrar também os pincéis que vou usar. Um pincel é para o poligel da Beiji. E o segundo pincel é da Aris K-Line 10.0, esse é o nome dele. E também vou usar a lanterninha da Eminca para pré-curar. Sem ela não dá para trabalhar com moldes superiores. Pegamos o nosso gel soufflé. O meu é transparente, não escorre, mas se autonivela um pouco. Tem uma consistência bem interessante. E agora dá para perceber que ele está um pouquinho turvo, mas quero dizer que depois de secar ele fica totalmente transparente. Isso é muito, muito legal. Vou mostrar como eu distribuo o gel, ou seja, coloco um maior volume nos 2/3 inferiores, porque meu objetivo é deixar a área próxima à cutícula o mais limpa possível. Aquela mesma, sem bordas, veja, estou mostrando como apliquei bem fina perto da cutícula. Depois, levando em consideração a direção do crescimento dos nossos dedos e unhas. Enfim, nossas unhas crescem um pouco para o lado, acho que isso é perceptível. É preciso tentar mover um pouco o molde superior para o lado, porque precisamos corrigir isso um pouco. Pré-curamos a área da cutícula e depois acontece um perrengue. O problema é que o molde ficou rígido demais e ele simplesmente se soltou. Além disso, metade do meu gel secou e a outra metade não secou. Me deparei com essa situação inesperada. O problema das unhas sem curvatura é que, de todas as formas superiores que eu tenho, e olha que eu tenho um armário cheio delas, só esse modelo serve para ela, só essa curvatura específica. Aliás, esse é um dos defeitos das formas superiores, porque para você conseguir fazer alguma coisa com elas, você precisa de 1 milhão desses potes, ou melhor, dessas caixinhas com as formas. Escrevam nos comentários, sim, talvez alguém tenha formas super universais. Eu já experimentei, sério, uma quantidade enorme de formas, e não existem aquelas que sirvam absolutamente para todo mundo. Com esse dedo aqui, eu sofro, especialmente, porque ele cresce muito para o lado, ou seja, o próprio dedo vai para o lado. Daqui a pouco eu vou mostrar isso direitinho em um frame parado. E esse é exatamente o caso em que a gente realmente não consegue mudar nada de forma radical. Porque se o dedo cresce para o lado e a gente fizer a unha reta para ela ficar alinhada com as outras, vai parecer que está quebrada. Sério mesmo. Ou seja, vai ficar extremamente artificial. Por isso é uma correção, mas tudo deve ser feito com moderação e tudo deve ser adequado. Se alguém achar que é possível consertar essas unhas, venha até Kazan e atire uma pedra em mim. Não temo essas palavras, pois há coisas que realmente não têm conserto. Existe a natureza contra a qual não dá para lutar. Como posso explicar isso para você? Por exemplo, se uma estilista escolhe roupas para você, ela pode de várias formas disfarçar suas imperfeições. Se as pernas são curtas e a barriga saliente, infelizmente não dá para esconder. Eu já testei, até espartilho sempre me ajuda, mas agora não é sobre isso. Enfim, aplicamos mais um gel em mais um molde superior. Estou usando o gel soufflé da BSG, é um material extremamente prático para os moldes superiores. Na verdade, é um dos mais práticos. E se as unhas forem curvadas para baixo, como as nossas, olha só, fica esse espaço aqui que precisa ser preenchido. Aliás, eu preenchi bastante por dentro e vamos ver como estão as nossas unhas alongadas ou com extensão, esse comprimento extra. Se falar algo errado agora, pode causar problema depois. Bom, no geral sim, quero dizer que ficou muito bom, porque esses moldes servem perfeitamente para ela. Olha, conseguimos cobrir aqueles pontos de crescimento que normalmente causam tanto problema pra gente. Mas tem um dedinho problemático que sim, é justamente aquele lugar onde o molde superior escorregou e soltou por causa da rigidez dele. O molde superior é bom, mas um pouco rígido, podendo causar isso, então prefiro moldes mais finos e elásticos. Mas essa situação não é crítica. Eu só vou preencher por dentro, ajustar um pouco por cima. Sim, vou ter que lixar, mas não vou tirar tudo isso nem refazer do zero, porque lixar teria que lixar de qualquer jeito. Eu escolho o menor dos males. Secamos tudo e agora vamos tirar a camada pegajosa. Como prometido, as unhas estão totalmente transparentes. Liza até sugeriu na hora. E se deixarmos assim, essa é a diferença. Millennials e Zoomers, sim, ou seja, a nossa estética não é igual à deles. Eles, claro, encaram muitas coisas de forma mais simples. E, como dizer, eles veem essas coisas de outra forma. Não é ruim nem bom, eles simplesmente fazem diferente. É verdade mesmo.
No final vou mostrar para vocês o olhar dela sobre as unhas, ou seja, ela pegou minha câmera e disse: "Deixa eu mostrar como eu vejo isso", e realmente fica completamente diferente. Foi uma experiência muito interessante. Aqui eu estou mostrando para vocês um lixamento super minimalista que vocês geralmente veem em todas as masterclasses com molde superior. Nas unhas em que eles ficaram bem e tudo deu certo, não teve problema, mas ainda vem a parte de baixo. E por dentro, claro, vai ter simplesmente 1 milhão de aventuras. O dedo indicador precisou ser lixado, como eu já tinha dito, porque ali a gente foi acrescentando, reconstruindo e tudo mais. Mas ele é o nosso mais problemático. Bom, na verdade, o mais problemático talvez seja o polegar. Mesmo os pontos de crescimento danificados. Precisamos reconstruir tudo e alongar. É essencial usar um material confiável. Confio totalmente no gel soufflé, ele vai ficar firme e manter nossos pontos de crescimento no lugar. Os pequenos detalhes, aqueles micro degrauzinhos, aquelas escorridinhas super minúsculas, eu trabalho com a broca. A broca é da Magic Beads. Eu a chamo de pequena, mas ela tem um nome correto, vou mostrar na tela. Eu já decidi não memorizar esses nomes estranhos de letras e números. Sério, é demorado e complicado. Para mim, ela é a pequena, minha ajudante. Bem, aqui eu quero mostrar para vocês esse pesadelo. É verdade, por dentro sim, por fora estava tudo normal. Você vira e lá está esse horror. Agora vamos ter que lixar tudo isso. Dos pontos positivos, quero dizer que a fresa com parede reta, como a minha neste caso, a cerâmica e o material corretamente escolhido, que é fácil de lixar. E o soufflé é exatamente assim. O gel, de fato, é muito confortável, bem agradável de lixar, e visualmente, enquanto eu montava, parecia que você estava simplesmente cortando manteiga macia com uma faca. Enfim, o lixamento vai ser o mais confortável possível, dentro do que é possível para esse estado das unhas. E como vocês podem ver, eu praticamente lixei toda a unha natural por dentro, porque todas elas em diferentes graus, mas ainda assim crescem para baixo. E para esse tipo de lixamento eu vou precisar não de uma só broca, mas imagina só de 3. Porque a primeira broca de cerâmica eu usei para remover o volume geral do material em excesso, das unhas em excesso e assim por diante. Ou seja, essa é a primeira etapa de desbaste. Novamente, escolho uma broca de parede reta, acho mais prático e prefiro assim. A segunda broca que vamos precisar é uma broca pequena de carboneto com corte grosso, que também é chamada de pequenininha. E com essa broca eu trabalho as áreas de mais difícil acesso, que já ficam próximas à pele, mas mesmo depois desse trabalho ainda vão restar alguns lugares aqui na beiradinha, onde costumam ficar aquelas rebarbas. Bom, em primeiro lugar, a broca não é reversível, ela só funciona em um sentido. Eu vou trabalhar com ela o máximo que der, mas depois ainda vão sobrar esses pequenos cantinhos que precisam ser finalizados com outra broca, a de diamante. Mas como eu sou uma mestre preguiçosa, eu não peguei outra broca, usei a mesma que trabalhei na cutícula. A minha é de diamante com uma faixa vermelha. E se tudo estiver desengordurado e sua broca for confiável, você vai conseguir esse resultado, ou seja, vai conseguir remover absolutamente todos os desníveis. Sem se preocupar que a cliente vai sentir ardência ao encostar na pele, porque essa broca é própria para trabalhar na pele, ela não vai queimar tanto assim. Claro, se você segurar por muito tempo vai causar desconforto, mas se você fizer do jeito certo, como eu estou mostrando, você vai conseguir uma lateral bem limpa, bem acabada e bonita. O cabelo das suas clientes não vai mais enroscar e você não ouvirá mais essa reclamação. Depois disso, eu vou pegar novamente a lixa 180 da Nippon Nippers, vou mostrar a imagem também e só vou finalizar os paralelos onde for necessário, ou seja, ajusto algum detalhe. E um segredinho, depois de tirar os moldes superiores, quando já estiver tudo pronto, antes de aplicar o acabamento, passe a broca fininha pelos sinos laterais, porque pode ter micro excessos de produto ali que depois podem te dar dor de cabeça. Aliás, falando sobre os moldes superiores, eles são assim, esses são os moldes superiores da Olha Arquipova, é um kit maravilhoso, num conjunto ótimo, mas para mim eles são um pouco rígidos demais. Mas mesmo assim eu uso eles no meu trabalho, porque eu tenho uma cliente que só se adapta exatamente a esses moldes superiores amendoados, e nesse kit ainda vem mais 4 deles. Por isso, quem precisar pode tirar um print e procurar na internet. E agora, o que vem a seguir? Agora eu quero mostrar para vocês o nosso resultado final, como as unhas ficam depois de todo esse lixamento que fizemos. Aliás, todos que dizem dual form são fáceis. Sim, dual form são fáceis, mas exigem esforço. Quem percebeu o pincel Yulia Belei número 6 está de parabéns, pois já cansei de informar qual é esse pincel.
Esse pincel se chama Cover e agora estou aplicando a base com ele. Prestem atenção, ela tem cerdas longas e elásticas. É um detalhe bem legal. E até agora só vi esse tipo de pincel com a Belay. Ela é uma das minhas favoritas, sempre fica no meu copinho, uso para aplicar base como acabei de fazer, porque vamos usar um gel e esse é um gel vitral, não é preto, não é só o potinho que é preto, não dá para ver nada. Esse é um gel da BSG e ele tem um tom azul bem empoeirado. Quando eu vi esse gel, eu simplesmente me apaixonei, pensei, meu Deus, que coisa linda. E nesse mesmo momento eu percebi o quanto eu ia ser criticada pelos millennials, mas não pelos zoomers, porque eles gostam desse tipo de acabamento. Apesar de eu também ser da geração millennial, eu gosto deles. Simplesmente pelo fato de que na minha vida tem muita coisa diferente. E eu já estou tão saturada, já experimentei tanta coisa que eu só quero variedade. Isso é normal, mas é algo do tipo deformação profissional, de certa forma. Mas olha só como esse gel se espalha de um jeito tão gostoso. Enquanto eu editava, eu assisti tantas vezes que percebi que para mim aplicar o gel é uma meditação. Ele é incrível, assim. E claro, ele vai ficar aparente nas laterais, vai parecer que está crescido, é assim mesmo que tem que ficar. Isso é normal, porque essa é a aplicação correta do gel. Se eu passar o gel grosso perto da cutícula e laterais, vai parecer um pãozinho recheado de repolho ou batata. Aqui, estão vendo? Este é o dedo médio e estou desenhando o eixo central para vocês, mas ele está um pouco fora dele. E também, reparem nesse calombinho que eu destaquei, essa é a direção de crescimento dele e isso é o máximo que foi possível corrigir, não dá para arrumar mais do que isso. Mas esse efeito visual de desalinhamento ainda está presente. Se eu tentar alinhar e afinar essa unha, principalmente do lado esquerdo, onde as laterais estão irregulares, ela ficará muito fina e frágil. No fim, a lâmina ungueal pode acabar quebrando durante o uso. Por isso, em alguns casos, é preciso fazer concessões. Quero dizer que a Liza não sofre com isso, só os comentaristas maldosos que têm ataques epilépticos o tempo todo. Sobre o fato de, meu Deus, ele é torto, claro que é torto, é simplesmente assim que a unha dela é, não é ruim, é só uma característica dela. E mais uma vez quero dizer, pode até ser uma unha torta, mas está em mãos de ouro, que fazem colorações maravilhosas. Por isso não tenho nada do que me envergonhar aqui. E para todos os profissionais que recebem clientes com essas características, quero dizer que não existe técnica no mundo capaz de alterar o plano lá de cima quando a pessoa foi criada. Mas, por outro lado, existe uma enorme variedade de materiais maravilhosos para deixar nossas unhas bonitas. E agora vou mostrar um deles para vocês. Quero mais uma vez destacar esse gel maravilhoso, porque ele é tão bonito, esse tom é tão complexo, azul acinzentado, profundo, um pouco cósmico. E claro, vocês não acham que vamos parar por aqui, né? Ainda temos um plano, vai ter mais cor, vai ter design, vamos trabalhar tudo isso agora e depois voltamos a falar sobre a diferença entre zoomers e millennials. Aqui tivemos um escorrimento, mas não tem problema, eu desengordurei e peguei novamente a broquinha pequena, a mesma de antes, é tudo a mesma broca, não peguei uma nova porque fiquei com preguiça de levantar. E faço o mesmo trabalho com ela, o segredo está em um bom preenchimento e no fato de que eu sempre desengorduro tudo com muito cuidado. Lixei tudo, completei com a base, porque eu poderia ter removido a base com essa broca, e depois aplico novamente o gel, sobre o qual já falei tão bem, mas não vou parar de elogiá-lo. Acho que fui a que mais aguardou por essa coleção de géis vitrificados. Agora tenho esmaltes em gel de efeito vitral e géis de efeito vitral. E eu preciso dos dois, porque eles têm funções bem diferentes. Com o esmalte em gel de efeito vitral, eu teria um tipo de cobertura completamente diferente, que serve para outra situação. E aqui é o gel de efeito vitral, e eu gosto muito porque ele brilha perto da cutícula e nas laterais. É exatamente isso que eu preciso. Nossa aplicação está pronta e eu quero mostrar para vocês de lado como essas unhas ficam, porque elas são muito finas. Aqui o volume de material é super mínimo. Lembro que sempre surgem haters dizendo, meu Deus, elas estão grossas. Então, bom, por uma questão de decência, eu vou lixar um pouquinho, até porque eu vou fazer um design justamente na ponta que vai dar mais volume. Mas não dá para deixar ainda mais finas. Elas já estão o mais finas possível para que ainda sejam usáveis. É que a lâmina ungueal, além de tudo, também é bem larga. Isso acontece. E agora pegamos o esmalte Korean Cat número 05, se não me engano. Sim, eu mostrei.
Ela tem o mesmo tom azul empoeirado e essas duas cores combinam perfeitamente. Acho que vocês já entenderam o que pretendo fazer. Eu quero fazer um degradê, porque, bom, como eu poderia não juntar esses dois produtos maravilhosos? Na minha opinião, eles foram feitos um para o outro. Aliás, ultimamente eu adoro misturar diferentes marcas, especialmente porque uma tem um tipo de gel, a outra tem o efeito cat eye e parece que foram feitas uma para a outra. Eu magnetizo pela direita, pela esquerda, por baixo e o mais importante por cima, e aí eu consigo esse degradê lindo. E como prometi, o dedo médio com a bolinha do lado, mas não dá para fazer mais nada ali, então decidi passar uma segunda camada. Liza comenta, nossa, ficou ótimo. Sentada, ela diz, era exatamente o que precisava. É um tom super difícil de descrever, é um azul profundo tão bonito, ainda por cima com aquele efeito cat eye coreano sedoso, que é o mais em alta no momento. Enfim, a pessoa ficou super feliz. Aliás, sabia de um fato interessante? Eu descobri que o design desse rótulo Korean Cat da Ariskey foi criado por uma inteligência artificial. Eles inseriram comandos na inteligência artificial e saiu essa imagem interessante. Vou mostrá-la aqui também. O esfumado faz com o pincel de degradê da Non-Stop Nails, da Dasha Pentuk. Já mostrei esse pincel antes e uso há tempos no meu trabalho. Por isso procurem nos marketplaces. Por motivos óbvios, não posso deixar links para tudo o que aparece no vídeo porque existe uma lei sobre publicidade. Por isso, onde eu falei claramente recomendo apenas lembrar e digitar no buscador, não é tão difícil assim. Também estou repetindo no polegar. E quero dizer para vocês que depois de passar o top coat, apareceu um detalhe bem incomum nesse design. Mas primeiro vamos fazer um design comum. A Lisa adora listras. De todos os tipos de listras que já desenhamos, hoje faremos apenas duas, uma mais grossa e outra mais fina. Estou usando uma tinta em gel da Cerebro, eu acho, sim, parece que é da Cerebro. Ela é bem líquida e permite desenhar linhas finas. Depois usamos o Top Coat da AM, que também tem pincel transparente. E com ele vamos cobrir completamente todas as nossas unhas. Aliás, sobre a tinta prateada e a de mercúrio, é preciso esperar um tempo depois de usá-la para que ela adquira o efeito mais espelhado possível, mas ela tem outro ponto desagradável. Depois de passar o top coat, ela ainda assim não fica tão espelhada. Por isso, se você quer uma superfície super brilhante e espelhada, eu recomendo usar apenas o pó metálico comum. Mas por outro lado, aplicar o pó metálico de forma tão fina assim, bom, eu não sei, isso é realmente um trabalho super delicado. Sim, comigo também acontecem escorridos, mas não tem problema, o palito de laranjeira resolve isso rapidinho. E eu sei que as unhas já parecem verdadeiras lentes de aumento, mas eu já mostrei para vocês, elas não são assim. Por outro lado, aliás, eu nem sempre mostro isso, mas eu pinto ali com bastante frequência, porque para a gente ter esse efeito de vidro bem bonito, isso é simplesmente necessário. Com o mesmo pincel cover que eu mostrei, sim, eu aplico uma camada super fina e seco. E agora o probleminha prometido. Viu? O nosso degradê de olho de gato em certo ângulo fica visível desse jeito feio. Ou seja, essas faixas eu vou girando de várias formas e de um ângulo o design fica muito bonito, mas de outro não é tão legal. Enfim, eu fiquei chateada e disse, Liza, está tudo perdido. E aí ela me falou, vamos ver pelos meus olhos. Ela pegou o celular e fez esses takes lindos. E eu percebo que ela não vê esses defeitos. Para ela, isso é uma manicure caprichada, para ela são unhas bonitas, a cor que ela queria e que combina muito bem com o suéter dela. Ela não vê essa unha torta, ela só vê uma manicure limpa, caprichada, fresquinha, cuja cor ela gostou muito, muito mesmo. Aí está a diferença entre zoomers e millennials, porque estes logo comentam que isso é um horror e já parece que cresceu.